Boa noite a todo mundo. Espero que vocês estejam bem. A gente está iniciando mais uma aula e aqui no final de semana nós não tivemos atividade, né? Foi passado apenas um link de um vídeo para vocês assistir e acompanhar a explicação, que na verdade é a complementação da parte de introdução à matemática financeira, que é com a parte de juros compostos. Vocês tiveram a parte de juros simples, a gente fez as atividades e agora iniciando a parte de juros compostos, tá bom? Não vamos nos aprofundar muito, porque é apenas uma revisão do que a gente já viu, tá certo? Então a gente vai aqui revisar a fórmula e vamos tentar ter uma aula mais rápida hoje, porque a parte de juros compostos, como eu falei, é a complementação do que a gente viu em juros simples, tá bom? Então, dando continuidade aqui, nós vamos ter essa parte, né? A imagem que aparece aí, eu já tinha falado, essa é a terceira semana que a gente está propondo essa questão desafio. Sempre nas nossas videoaulas, no final a gente inicia a aula revelando o vencedor ou a vencedora do desafio da aula anterior e no final da aula a gente lança o desafio da semana atual, né? Mas infelizmente, durante essa semana não tivemos nenhum participante aí, ninguém que tenha tentado acertar o desafio, né? Ninguém participou, a gente lamenta, mas no final da aula de hoje a gente vai deixar um novo desafio. Pretendemos que haja participação, né? Haja participação para aguçar nosso senso de investigação, nosso senso de criatividade e também para que a gente possa ganhar uma bonificação, uma participação extra na parte de estudo dirigido, que também automaticamente vale para a matemática também, tá certo? Então no final da aula de hoje a gente deixa o desafio dessa semana, pretendendo para que tenha participantes, para na aula seguinte a gente revelar no começo da aula quem foi o vencedor ou a vencedora, tá bom? Mas, mesmo assim, mesmo sem ter participante, né, a gente vai relembrar qual tinha sido a questão desafio e nessa questão desafio a gente vai revelar também a resolução dela, tá bom? A questão desafio tinha sido a seguinte: o grande filósofo e matemático russo, não sei quem, Lalovsky, apresentou a seguinte situação. A situação é a seguinte, o problema, né? Um comerciante, visando ter mais lucro, aumentou o preço de um produto em 25%. Se arrependeu e desejou voltar ao preço inicial. Quantos por cento ele deve reduzir? A situação é essa, né? O comerciante, ele estava querendo ter um lucro maior na venda da mercadoria e aí aumentou o preço desse produto em 25%. Não deu certo. Aí ele pensou, vou voltar ao preço anterior. Quanto é que ele deve reduzir percentualmente, né? A gente tem que ter um certo cuidado, e já falamos isso em algumas aulas anteriores, presenciais lá na sala, quando abordarmos a parte de porcentagem, que é a porcentagem quando você acrescenta você tem um valor e acrescenta uma certa porcentagem nesse valor e depois retira a mesma porcentagem, não volta ao valor inicial, né? Então nesse caso aqui, ele elevou 25%, depois quis voltar e será que ele voltando 25% retorna ao valor inicial? Não. E a gente vai ver aqui na sequência uma sugestão de resposta, né? Pois bem, aqui a gente tem uma sugestão de resposta para explicar. Como ele não atribui nenhum valor, nós podemos supor que o valor inicial, que era o valor do produto, né, era de R$100. Vai ficar mais fácil a compreensão, tá bom? Então ele aumentou 25%. A gente sabe que 25% em cima de 100 vale 25, né? E aí o produto que era 100, com um aumento de 25%, que no caso são R$25, passou a custar R$125.
não deu certo e ele tinha que retirar uma certa porcentagem para o preço voltar novamente a R$100. Então a gente montando aqui em forma de regra de 3, o cálculo da porcentagem, R$125, que é o preço atual, né, após o aumento, que corresponde, né, ó, 125 aqui, ó, que corresponde a 100%, e ele vai ter que, desses 125, retirar R$25. Então, R$25 corresponde a X, que é justamente a porcentagem que a gente quer descobrir, que 25 vai representar agora dentro de 125. Então, fazendo aqui a regra de 3, né, multiplicando meios por extremos, nós temos 125 vezes x, que dá 125x, fica uma equação, igual 25 vezes 100, aqui, vai dar 2.500. Né? A gente agora divide 2.500 por 125, que é 20%. Então, a resposta para o desafio seria 20%. Ele acrescentou 25% no valor e depois, para retornar o valor inicial, ele deve reduzir 20%. Tá bom? Então, no final da aula, a gente deixa um novo desafio e vamos nos empenhar, né? Vamos participar, incentivar para que a gente tenha participantes, para que possamos levar esse senso competitivo de uma forma sadia, mas o intuito é que realmente a maior parte de vocês possa participar da questão do desafio, tá bom? Vamos lá. Então, voltando a falar do nosso tema de hoje, né, que é justamente a parte de juros compostos, só relembrando, a gente tem a fórmula aqui, né, juros compostos, e aqui tem uma regra que vai direto para o montante, que a gente tem M, que no caso aqui é o montante, é igual a C, que é o capital, né, vezes, entre parênteses, 1, que esse 1 é 100% comparativo no cálculo de juros, mais I, esse I aqui, que é a taxa, tá bom? Isso aqui é elevado a T, que T no caso é tempo, certo? Lembrando também, como vocês viram no vídeo que foi passado para vocês, que montante significa o capital com mais os juros. Então, se você tem o montante, é só juntar o capital, que é o valor investido inicialmente, mais os juros, que é o valor de rendimento daquela aplicação num determinado período de tempo, tá bom? Uma coisa que a gente não pode esquecer, assim como nos juros simples, taxa e tempo devem estar sempre padronizadas, ou seja, sempre na mesma unidade de medida de tempo, tá bom? Se a taxa for ao mês, o tempo também tem que estar em mês. Se a taxa for anual, o tempo também tem que estar em ano. A gente tem que fazer essa adaptação, né, essa transformação, igualar essas medidas de tempo presente no tempo e na taxa para que assim prossiga o cálculo, tá bom? Aí vamos ver alguns exemplos aqui só para reforçar a explicação, tá certo? Então estão aí as fórmulas para que possamos a partir delas ver os exemplos que vão basear a nossa aula de hoje, tá bom? Tem aí toda a partezinha, né? Aqui, voltando para vocês, a gente tem a parte de cima, como apresenta, e também aqui nessa parte, né? Tá aí todas as letras, o que significa cada sigla, para que a gente possa substituir. Essa taxa aí, ela também tem que ser transformada para número decimal, ou seja, a gente transforma ela para decimal para poder jogar na fórmula e fazer a substituição, tá bom, pessoal? Então, é muito semelhante a juros simples. A gente tem aqui a primeira questão, ó, que diz assim: aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 meses, sabendo que a rentabilidade mensal é de 5%. Vamos olhar aqui as informações, né? Ele quer saber a rentabilidade, né? Nessa parte aqui é o montante, que é o capital, 20 mil, com mais o que rendeu de juros, só que a gente tem que lembrar que estamos vendo agora juros compostos. Então, vamos ver dentro da fórmula a substituição, né? A fórmula é montante, né, que é M, igual o capital, aí entre parênteses, 1 mais I, que é a taxa, e isso que está dentro do parênteses é elevado ao tempo.
tá bom? A gente vai ver aqui se o tempo e a taxa estão já padronizadas. Se estiverem padronizados, a gente já pode fazer a substituição apenas. O tempo, 4 meses. Ele está dizendo rentabilidade mensal, então quer dizer que a taxa também está em mês, ok? Então está tudo padronizado, basta agora a gente ir substituindo os valores de acordo com os termos. Então, o montante é igual o capital, que é 20 mil, a parênteses 1 mais a taxa. Lembrando que 5% nós vamos fazer a transformação para número decimal, que é 5 dividido por 100, que vai dar 0,05, tá bom? Então, feito essa transformação para decimal, elevado ao tempo, que é 4 meses. Nós temos que resolver logo essa soma que está dentro do parênteses. Então, 20 mil baixa, vezes, somando o que está dentro do parênteses, vai dar 1,05 elevado à quarta potência. Agora, nós temos uma multiplicação e uma potência. Tem que fazer logo a potência, né? Então, tem que fazer 1,05 vezes 1,05 vezes 1, 4 vezes, tá bom? 1,05 multiplicado por ele mesmo. Então, a gente já tem o resultado aproximado, vai substituir. Então, fica 20 mil vezes. Então, quando a gente multiplica 1,05 vezes 1,05 4 vezes, né? Ele por ele mesmo 4 vezes, vai dar aproximadamente esse valor aqui, 1,215, né? 2, 3 casas decimais já está de bom tamanho, já é suficiente. Então, aqui vai ficar montante, é igual. Agora é só multiplicar o 20 mil pelo resultado que foi encontrado 1,215, que vai dar 24.300, tá bom? Isso é o montante, quer dizer que 20 mil e rendeu mais 4.300, juntando tudo, dá 24.300, ok? O montante é a soma dos juros com mais o capital. Seguindo aqui com outro exemplo, nós temos a pergunta: determinado capital gerou, após 4 meses, um montante de 15 mil. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determina o valor desse capital. E agora ele quer saber o capital, né? A fórmula é a mesma. A gente já pode lembrar que a fórmula M é igual a C vezes, entre parênteses, 1 mais I, que é a taxa elevada ao tempo. Vamos dar uma olhadinha se está tudo padronizado, né? Ele quer saber o capital agora. Nós temos lá o tempo, que é 4 meses, e a taxa, que é 2% ao mês. Então, está tudo transformado, tudo ok. Então, é só jogar na substituição. O montante que ele já dá, né, que é de 15 mil, a gente substitui, é igual ao capital que a gente está procurando, vezes, entre parênteses, 1, que é da regra, sempre vai aparecer aí. E vamos transformar essa taxa agora, 2% dividido por 100, para transformar para decimal, dá 0,02, tá bom? Elevado ao tempo, que é 4. Agora, continuando, a gente tem baixa o 15 mil, né, igual a capital vezes, tem que somar logo esse parênteses, né, que vai dar 1,02 elevado à quarta potência. Baixa novamente o 15 mil, igual, aí agora a mesma coisa, a gente vai ter que fazer 1,02 elevado à quarta potência, ou seja, 1,02 vezes 1,02, 4 vezes, tá bom? Quando a gente fizer esse valor multiplicado por ele mesmo 4 vezes, vai dar aproximadamente, a gente já tem esse resultado, né? Vai dar aproximadamente 1,082, tá bom? Quando a gente multiplicou aquele valor lá de cima, 1,02 4 vezes, ele por ele mesmo. E agora quem está multiplicando, né, que é 1,082, vai passar dividindo. Então, capital vai ser igual, né, a 15 mil dividido por 1,082. Né? A gente tem essa parte aí. Então, podemos cortar aquela vírgula, né? São 3 casas decimais. A gente pode acrescentar também 3 zeros lá no dividendo, que é 15 mil, né? Pode aumentar mais 3 zeros nele. A gente já tem o resultado dessa divisão, que dá 13.863, né? 13.863 é o valor do capital aplicado. Quer dizer o quê? Foi aplicado 13.863,21 aproximadamente, e essa aplicação, depois de 4 meses, a taxa mensal era de 2%, e aí, após esse período, ele chegou a um montante, quer dizer, os juros mais o capital, juntando tudo, deu aproximadamente
15 mil, tá bom? Então, essa foi a segunda questão, o segundo exemplo que a gente analisou aqui, ok? Capital, dá esse valor aí que vocês verificaram, certo? Pronto, a gente viu aqui duas questões, só para aguçar, né, o que já tinha sido explicado aí no vídeo que vocês assistiram, para poder, quando for na próxima sexta-feira, a gente colocar para vocês a atividade referente a esse conteúdo que está sendo explicado, né? A parte de juros compostos. Teve a primeira aula que vocês viram e está tendo essa aula agora também, videoaula, que a gente está fazendo um complemento, reforçando mais esse conteúdo. Como eu falei para vocês, a aula era mais rápida, a gente vai deixar agora uma questão desafio. Vamos participar, pessoal, vamos nos envolver, não só por conta de ganhar alguma coisa em pontuação, mas para que a gente possa aguçar também esse nosso senso investigativo e a nossa criatividade, né? Pensar rápido e objetivo. Lembrando que cada pessoa pode participar uma vez em cada desafio da semana. Então, o primeiro que responder corretamente o desafio, ele vai ganhar essa pontuação extra na parte de estudo dirigido, que é referente à matemática, tá bom? Então, vou ler aqui o desafio para vocês, para ver se vocês entendem bem, para já começar a imaginar alguma coisa aí e já participar também, tá bom? Lembrando que o nosso prazo de participação para responder a questão desafio é sempre até a terça-feira seguinte. Então, a gente tem até a terça-feira seguinte, às 6 horas da noite, para poder dar nossa opinião, ok? Então, a pergunta é o seguinte: o nosso sempre filósofo e matemático, né? É sempre tirado desse camarada aí, que realmente é uma referência na época dele. O grande filósofo e matemático russo, aquele de sempre, não sei quem lá, Lovsky, apresentou a seguinte situação. Vocês estão vendo aí que ele uniu palitos, né? E com a união desses palitos, ele formou um número, né? Uniu aí, acho que dá para vocês visualizarem direitinho. Então, ele uniu esses palitos aí e formou esse número aí, 993, tá bom? Dá para ver direitinho aí que é a união de vários palitos. E qual é o desafio? Observando essa montagem que ele fez, a pergunta é a seguinte: como tornar esse número o menor possível, retirando apenas 3 palitos? E qual será o resultado encontrado? Tá bom? Vocês estão vendo aí 993, vocês têm que retirar, não é mover, tirar de um canto e colocar em outro não, tá bom? É vocês retirarem 3 palitos, de maneira que o número que fique seja o menor possível. A gente quer saber como fazer isso e qual vai ser o resultado que vai ser encontrado após retirar esses 3 palitos, tá bom? Deu para entender direitinho aí? Pois bem, se não deu para entender muito bem, a gente reforça, ok? Esse número aí, ó, 993, ele foi formado através da utilização de alguns palitos. Então, tirar 3 palitos desse número, de modo que você consiga o menor número possível após a retirada desses 3 palitos, tá bom? Então, dê uma olhadinha aí e, assim que possível, de uma maneira ágil, vamos participar, vamos incentivar a turma a participar, porque isso instiga o nosso senso investigativo, tá bom? Então, esse é o nosso desafio e realmente a gente espera que haja uma participação maior. Pessoal, eu queria dizer que a gente vai, eu acredito que está dando certo, né? Apesar da adaptação, a gente vai seguir nessa maneira, nessa metodologia aí, de ter esse planejamento semanal. Há alguns dias da semana sempre a gente tem alguma coisa. E uma única mudançazinha é que ao invés de a gente postar a atividade ao sábado, a gente vai antecipar e vai postar na sexta, tá bom? Então, a partir dessa sexta, dessa semana, a gente não vai ter mais a atividade, vocês não vão mais receber a atividade no sábado, não. Vamos receber na sexta-feira, que de qualquer maneira dá um dia a mais aí, tá bom? Eu sei que vocês estão envolvidos em compromisso com atividades de outras disciplinas, então de qualquer maneira fica um dia a mais, tá bom? Então a partir da sexta-feira eu coloco
no nosso grupo aí, que foi criado, qual é a atividade e a gente vai se comunicando. Todas as orientações, avisos, tudo que for para comunicar a vocês, a gente vai colocando no grupo, tá bom? Só obedecendo, pessoal, não vamos esquecer. Sexta-feira recebe a atividade, com material complementar, orientando tudo direitinho. Quando for, a partir daí, a partir de hoje, vocês já podem participar lá pelo e-mail ou no WhatsApp do meu privado, enviando a questão desafio, a resposta de vocês, tá bom? Vamos participar. E quando for segunda e terça, nós temos esse período desses 2 dias para fazer o nosso fórum, que é para tirar dúvida, tá bom? Pode ser pelo e-mail, pelo WhatsApp também. E o ideal é que nesse fórum a gente faça uso lá do grupo, porque às vezes um tem uma dúvida que vários outros também têm a mesma dúvida, né? Então, quando eu for esclarecer a dúvida, já vai servir para muita gente ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos usar esses 2 dias para tirar alguma dúvida, tá bom? As dúvidas sobre a atividade serão tiradas na segunda e na terça-feira, cada dia desse até às 6 horas da noite, tá bom? Quando for na quarta-feira, continua o prazo para que vocês enviem a resolução das atividades. Vamos falar novamente. Aos poucos a gente está conseguindo mais, tá bom? Nas 2 primeiras semanas, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas que conseguiram enviar pelo e-mail, que é preferencial. Eu vou dizer a vocês por quê. Pelo WhatsApp, o meu celular, eu acho que de muita gente também, recebendo muita atividade, muita foto, muita coisa assim, ele acaba travando, né? Ele não tem uma capacidade muito grande. Então eu tenho medo, eu tenho receio que alguém envie alguma atividade e eu não consiga abrir. Se eu não conseguir abrir, não vai ter como avaliar, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pelo e-mail, é simples, e tem muita gente aí que eu agradeço demais, que está auxiliando o colega que não está conseguindo, né? Ele recebe a atividade do colega no seu WhatsApp e envia para o meu e-mail, colocando a observação. Pessoal, vamos dar preferência a responder no caderno, tá bom? Quando responder no caderno, coloca o seu nome e coloca a turma, antes de tirar a foto, para depois enviar para mim, tá bom? Vamos seguir isso direitinho, o prazo até a quarta, certo? E é mais ou menos essa a nossa sequência. Não vai ser toda semana que a gente vai ter atividade para fazer. Essa última semana a gente não teve, foi só o vídeo para que vocês vissem o começo da explicação de juros compostos, tá bom? Então agradeço demais a compreensão e quero que a gente participe muito da questão do desafio, que a gente participe do fórum, que a gente realmente possa interagir, mesmo estando distante fisicamente, que a gente possa estar próximo nessa forma virtual, né? Vamos interagir, vamos tirar dúvida, para que quando a gente voltar presencialmente, se Deus quiser, o mais rápido possível, possamos dar continuidade nos conteúdos que estão sendo vistos aqui, tá bom? Um abração a todo mundo e até a próxima.